E aí, pessoal, vamos para a nossa revisão? Então, revisão da primeira aula que nós tivemos, nós precisamos definir os conceitos. Quais são os conceitos? Conceitos de dados, que são o quê? Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito. Nome, telefone, implícito é que não está claro. Nós fizemos no quadro a escrita de algumas letras, e quando essas letras elas não estão organizadas, né, elas são dados. E a partir do momento em que nós organizamos essas letras, que tem sentido aquilo que está sendo, a palavra é formada e possui sentido, aí nós temos uma informação, que é um dado que foi submetido a algum tipo de tratamento e permite tomar algum tipo de decisão, certo? E a partir da informação, gera-se o quê? Gera-se o conhecimento. O conhecimento permite o discernimento, o critério, ele é trazido através da apreciação da prática da vida e da experiência. E banco de dados, pessoal? Qual é o conceito de banco de dados? Seriam esses dados todos organizados aqui? Não, nós sabemos, né? Que é uma coleção de dados relacionados, tá, pessoal? E a gente tem que entender que esse banco de dados, ele pode ser considerado como o equivalente eletrônico de um armário de arquivamento, né? Então, imaginem que se você tem um armário muito grande que armazena dados computacionais, certo? Então, a gente pode fazer a analogia do banco de dados a esse armário de arquivamento, beleza? Outra coisa importante é o banco de dados, ele tem que registrar fatos que são conhecidos, né? E possui significado próprio, e também tem que ter uma comunidade de interessado naqueles dados. Então, isso é importante lembrá-los, que é uma coleção de dados relacionados que possui significado próprio e possui uma comunidade de interessados nesses dados. Afinal, um banco de dados vai ser criado para armazenar dados do mundo real, seja do seu negócio de um comércio, seja um sistema educacional, mas ele vai ter uma comunidade interessada, beleza? E nós vamos agora às propriedades. O que é uma propriedade? É uma característica. Ele vai sempre representar um aspecto do mundo real, ele vai possuir objetivos específicos, ele possui grupos de usuários interessados neste dado. Ele pode ter tamanho e complexidade diverso. Nós vimos que antes os bancos de dados eles eram armazenados através de fichas, depois teve um processo computacional, que aí esses bancos de dados eles passaram a ser sequenciais, e aí depois criou-se o banco de dados hierárquico, e a gente vai entrar mais em detalhe numa próxima aula, mas a gente viu que inicialmente esses dados eles eram armazenados no papel, né? Então, isso exigiu um tamanho pequeno, uma complexidade pequena. A partir do momento em que o tamanho e a complexidade aumenta, aí existe a necessidade de realizar a automação no armazenamento desses dados. A gente tem um exemplo aqui, a agenda, né? Ela é não informatizada, ela tem um tamanho pequeno e uma complexidade pequena. Você pode possuir uma agenda onde você vai relacionar nome, telefone ou endereço também, né? Na tua agenda telefônica. Então, isso vai permitir que você armazene essas informações de forma organizada, ou seja, uma coleção de dados organizados, possui um significado, né? Se você quiser entrar em contato com a pessoa, tem a analogia do nome, na mesma linha o telefone e o endereço, e também possui uma comunidade de interessado, que seria, no caso, você e as pessoas que utilizam da tua agenda. Aqui nós temos uma imagem, nós temos também sistemas que representam esse armazenamento de dados. Receita Federal possui um sistema automatizado, uma complexidade muito maior e tem um tamanho maior. Importante aqui é destacar que tanto a Receita Federal como o Banco Brasil, eles precisam ser automatizados, porque se tornaria inviável realizar armazenamento desses dados a não ser de uma forma automatizada, né? Imagine o tanto de transações que acontecem que eles precisam validar a transação. Então, tudo isso a gente vai entender que é o caminho que foi seguindo, né? Conforme o negócio e a necessidade e a complexidade vai aumentando, aí existe a necessidade de utilizar
uma automação para banco de dados. Nós vamos ver também que essa base que nós vamos criar, ou esse banco de dados, ele vai permitir múltiplas visões. Isso está relacionado com como os usuários se relacionam com essa base. Por quê? Para a mesma base, para o mesmo banco, nós podemos ter os diretores e os gerentes que vão retirar relatórios sobre quantas vendas anuais aquele sistema, por exemplo, se fosse a Gazin, quantas vendas a Gazin deve realizar para bater a meta no ano, né? Aí o analista de sistema ele vai visualizar o que no banco? Ele vai visualizar os logs, ele vai visualizar se houve alguma tentativa de acessar a base essa base de dados. O cliente da empresa ele vai necessariamente visualizar as informações que ele precisa como cliente. No caso, um produto, se ele vai ou não ter desconto ou a facilidade na hora de realizar o pagamento, as condições de pagamento. O funcionário já vai ter acesso a informações que já são diferentes do cliente, né? Ele já vai visualizar qual é a meta daquele setor, ele já vai visualizar quantas vendas ele realizou por dia, né? Quem é que está dentro do ranking. Então, ele vai ter informações de uma mesma base de dados diferente dos demais usuários que nós citamos aqui. Então, a base de dados ela permite essa múltipla visão, né? Ela permite a criação de múltiplas visões. E no futuro aí, quando a gente estiver no último bimestre, eu acho que a gente vai ver um pouco sobre as visões do banco de dados, beleza? Então, o objetivo do banco de dados. A gente tem que pontuar que ele deve ter uma interface amigável e padronizada para o armazenamento dos dados, ele deve assegurar a privacidade de todos os dados e com medidas de segurança, ele deve administrar acessos concorrentes e acessos simultâneos a esses dados e permitir que vários usuários compartilhem essa mesma coleção de dados. Deve prover mecanismo para recuperar esses dados em casos de falhas no sistema, né? Nós falamos de eventos que podem acontecer, eventos naturais, como enchente e todas as situações que podem vir ocasionar no evento onde o seu banco de dados possa ser perdido através do meio físico ou até mesmo através de um ataque, né? Ataque hacker. Então, esse banco de dados ele vai realizar necessariamente uma manutenção desse registro, né? Então, o sistema de banco de dados, lembrem-se do exemplo que nós utilizamos lá na sala de aula. Sistema respiratório. Nós possuímos órgãos para garantir que o sistema respiratório funcione. Então, eu tenho eu tenho a boca, o nariz, a laringe, a faringe, e através destes, né, todo o meu sistema respiratório funciona, né? Então, o sistema ele vai compor vários outros subsistemas. E o banco de dados é a mesma coisa. Porque nós vamos ter quais são os componentes de um banco de dados? O usuário, o hardware, o software que nós estamos utilizando. E tudo isso vai compor esse sistema de banco de dados. Os objetivos do sistema de banco de dados. Esse sistema que engloba os outros subsistemas, né? Que para cada um a gente tem particularidades e funcionamentos. Bom, o objetivo do sistema do banco de dados é armazenar os dados, relacionar esses dados armazenados e recuperá-los, né? Bom, a gente sabe que é possível realizar o armazenamento de dados utilizando o sistema tradicional de arquivos de um computador. Só que isso pode acarretar em desvantagens, né? Se você utilizar lá as pastas para armazenar os dados dos setores aonde você deseja registrar as informações. Esses setores eles vão armazenar informações sobre aquilo que eles produzem, né? Mas eles vão armazenar dentro da pasta que compete a eles. Então, nós vamos ter as seguintes desvantagens: redundância e inconsistência dos dados, dificuldades no acesso, porque se um outro setor estiver querendo acessar aquela base, no sistema tradicional de arquivos, se você tiver armazenado numa pasta lá, ele não vai ter acesso. Isso significa que nós teremos isolamento,
E caso você queira compartilhar essa pasta, pode ter anomalias nesse acesso concorrente, né? Problemas de segurança e problemas de integridade, né? Então, com o objetivo de garantir que os dados eles fiquem seguros e garantir que essas desvantagens elas não aconteçam no nosso sistema de banco de dados, foi criado o sistema gerenciador de banco de dados. E aí ele vai estar entre a aplicação e a base física, certo? Então aqui nós temos uma representação onde nós temos os usuários, programadores, né, desenvolvendo aplicações que realizam consultas. Então essas aplicações elas vão, através do sistema gerenciador de banco de dados, vão otimizar e processar e otimizar essas consultas, e quem irá acessar a base de dados é o sistema gerenciador de banco de dados, certo? E aí ele irá acessar essa base de dados e ele também irá utilizar os metadados, que são informações sobre os dados para organizar esses dados nessa base física. Então, ele irá utilizar dessas definições de armazenamento, são os metadados, e os dados para garantir que a aplicação ela tenha aquilo que ela pediu de forma segura e que garanta a integridade desse dado. Bom, nós sabemos que um sistema gerenciador de banco de dados é um conjunto de programas que permite armazenar, modificar e extrair informações de banco de dados. Aqui nós temos alguns exemplos. Na sala, nós iremos utilizar o MySQL, mas nós temos o PostgreSQL, IBM DB2, SQL Server, e esses que nós temos aqui a foto. Informix, DB, Visual Fox Promo, DB Base, né? Então, assim, esses aqui são alguns dos exemplos dos sistemas gerenciador de banco de dados. E o sistema de gerenciador de banco de dados, ele possui características. Quais são essas? Permitir o acesso concorrente, que é acesso simultâneo, realizar o gerenciamento das transações, né? Quando você realiza um pagamento, se por um acaso a maquininha ela não consegue efetivar o débito na tua conta, a transação é cancelada e o dinheiro não é debitado da tua conta, né? Então, o processo de realizar o pagamento é uma transação. Então, ele vai garantir que, enquanto aquela informação não for armazenada de forma correta e o sistema gerenciador de banco de dados diga que aquilo foi armazenado e está tudo certo, ele não irá permitir que a transação continue. Então, ou a transação acontece, ou a mudança é efetivada, ou ela não é, né? Então, ele gerencia essa transação, né, para garantir que a integridade desse banco de dados. Permite criar e aplicar regras a essa base de dados, permite e garante a integridade dos dados, pessoal. Ok? Aqui nós temos os usuários do nosso banco de dados, né, do nosso sistema gerenciador de banco de dados, que podem ser pessoas leigas, né, que utilizam software, podem ser pessoas avançadas que têm conhecimento de banco de dados, pode ser os programadores de aplicação que estão desenvolvendo um software, pode ser os analistas de sistema que estão desenvolvendo a modelagem para a criação desse software, e pode ser o DBA, a pessoa responsável por garantir que o banco de dados tenha as permissões adequadas aos analistas que estão modelando, aos programadores, o responsável pela geração de cópias de segurança, né, os backups, o monitoramento do ambiente, a otimização de recursos e infraestrutura e suporte à equipe de desenvolvimento, né? Então, esses são os usuários do nosso banco. Como em toda aula, aqui nós temos uma atividade em sala, certo? Aí aqui nós temos algumas perguntas. É possível criar e manter um banco de dados sem auxílio de um computador, ou seja, hardware e software? Com certeza. A gente pode utilizar uma agenda, né? A dificuldade é quando você tiver muitos números ou quando aumenta o tamanho e a complexidade, aí se faz necessária a automatização e aí é a utilização de hardware e software para o armazenamento dessa base de dados, certo? Então, respondida. Questão 2. Considere a realidade da sua cidade.
As empresas possuem banco de dados? Se sim, cite pelo menos três. Bom, pessoal, nós temos inúmeros exemplos, mas Banco do Brasil, né, você acessa o app, né, pelo celular, então nós temos Banco do Brasil, nós temos farmácia, nós temos sistema da Gazin para pesquisar produto, né, então assim, o programa ele precisa armazenar os dados, então logicamente ele tem um banco de dados. Caso você conheça uma empresa que não possui um banco de dados, você acredita que o uso dessa tecnologia de banco de dados poderá gerar benefícios organizacionais? Com certeza. O banco de dados permite a tomada de decisão, organizar as informações de forma eficiente, de forma que você possa gerir um negócio, né? Então, ele vem a trazer benefícios para quem gere o negócio, né? Se você tem um mercado, o software vai dizer quando os produtos estão próximos do vencimento para que você retire da sessão, né? Então, assim, ele só vem trazer benefício. E aqui nós temos as referências das aulas. Espero que todos tenham acompanhado. Então, a nossa primeira aula foi isso e nos vemos na próxima aula.